santa e poderosa palavra do nosso Deus, ela nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46:1. Será que nós sabemos como nos comportarmos diante de Deus na hora da angústia? Muitas pessoas, na hora da angústia, buscam a Deus. É natural, porque todo mundo sabe que Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Então, na hora da angústia, é muito natural que as pessoas venham buscar a Deus, procurar a Deus. Mas será que o povo de Deus sabe buscar o Senhor, refugiar no Senhor na hora da angústia? O que é um refúgio? Refúgio é um lugar de proteção. É um lugar onde que você se sente seguro quando há um problema, quando há uma perseguição, quando há uma adversidade. Você tem que se refugiar para se proteger do mal, da ameaça de alguma coisa. E o Senhor, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Mas eu pergunto, você sabe se refugiar no Senhor? Há muitos anos atrás, eu me lembro, eu era uma criança. Eu estava vindo de Curitiba para Porto Alegre com meus pais. E nós estávamos num ônibus especial da empresa que o meu pai trabalhava. Então esse ônibus nós tínhamos que atravessar uma parte do mar numa balsa. E ali havia ônibus, havia vários carros. E fomos atravessar. Só que estava chovendo forte. E as ondas do mar ficaram grandes. E minha mãe sentada lá onde o pessoal tinha que ficar, eu me lembro que as ondas vinham, caíam no pé da gente, alagava tudo aquilo. Eu fiquei num medo enorme daquele barco, aquela balsa virar. O que eu fiz? Eu abracei a minha mãe, coloquei o meu rosto assim no peito dela, fechei os meus olhos e fiquei ali tremendo de medo. Refugiei-me nela. Nós temos que saber refugiar no Senhor. Quando eu estava refugiando daquela tempestade, eu não estava vendo mais nada que estava acontecendo à minha volta. Quando nós nos refugiamos no Senhor, nós só temos que ter os olhos para Ele, para a sua palavra, para a sua pessoa. Refugiar no Senhor, buscar o Senhor no momento da angústia. Eu vejo que a maioria das pessoas buscam totalmente errado. Quando nós buscamos ao Senhor, nós temos que chegar diante dele para oferecer a Ele alguma coisa. Não é só para pedir. Você pode estar precisando, você está arrebentado, você está com todos os problemas do mundo nas suas costas. Mas você tem que chegar diante do Senhor para lhe oferecer algo. As pessoas querem chegar só para pedir, quer só receber de Deus. O Senhor tem que me dar. Deus é fiel. As pessoas gostam de lembrar muito que Deus é fiel, mas elas param para se perguntar se elas são fiel a Deus. Deus é fiel. Deus tem promessa na minha vida. E você não tem nenhum compromisso com Ele, não? A promessa é unilateral. Ela não é bilateral, não é unilateral. É só Deus que tem que cumprir. Será que é só Deus que tem que te servir? Só Ele que tem que mudar? Só Ele que tem que fazer a transformação? Você não tem que fazer nada? Você tem que ficar lá no seu lugar de aconchego e esperar Deus agir? Isso é confiar em Deus? Isso é buscar o Senhor? Apresentar para Ele sua súplica, sua oração, seu problema? E deixar tudo do jeito que está? Isso aí é confiar em Deus? Isso é ter fé? Pois se nós vemos dentro da Bíblia Sagrada, os grandes homens de Deus, no momento da sua angústia, eles ofereciam a Deus o sacrifício. Eles ofereciam a Deus.
Eles chegavam para oferecer-se a Deus, não para só buscar de Deus. Hoje, nessa geração, é o contrário. As pessoas querem buscar, mas estão dispostas a oferecer pouco, a oferecer a Deus migalhas. Migalhas. Mas o que eu posso oferecer para Deus se a minha vida está toda destruída? Está tudo acabado. O que eu tenho para oferecer para Ele? Oferece o pouco que você tem. O pouco. Às vezes, você é aquele tipo de pessoa que, diante dos seus problemas, você tira um tempinho, assim, às vezes tem uma coisinha assim na televisão que te distrai, um filme, uma programação. Oferece isso para Deus. O tempo que você vai estar perdendo ali, fica de joelho no chão, buscando, glorificando a Ele, pedindo a Ele perdão dos seus pecados, pedindo a Ele para transformar a sua vida, para restaurar o seu ser. Apresenta para Ele a sua miséria espiritual. Senhor, eu não tenho fé em Ti. Eu não consigo orar. Senhor, eu não consigo fazer nada. Eu estou mais voltado para o mundo. Eu estou mais voltado para a carnalidade do que para Ti. Eu sou uma pessoa muito rancorosa, uma pessoa vingativa. Eu sou uma pessoa muito preocupada com as coisas do mundo. Eu só ofereço o resto para o Senhor. Está cheio de crente assim. É o que mais tem. Crente teatral. Fazendo teatro para Deus. É isso que nós temos que abrir nossos olhos. Quando nós nos refugiarmos no Senhor, nós temos que chegar para Ele, apresentar a Ele, infelizmente, a nossa miséria existencial. Nós temos que confessar para Ele que nós somos. Senhor, eu sou arrogante, eu sou soberbo, eu sou orgulhoso. Muda, me ajuda, me dá sabedoria para mudar. Me dá sabedoria para ser o homem que o Senhor quer que eu seja, a mulher que o Senhor quer que eu seja, a filha que o Senhor quer que eu seja, o filho que o Senhor quer que eu seja. Fala comigo através da sua palavra. A Bíblia fala que o nosso Deus, Ele é um Deus de ordem. O que quer dizer ordem? É um Deus organizado. Se você ver toda a criação de Deus, é uma organização muito grande atrás dela. Nós estamos aqui, a Terra ela tem um tempo para fazer dar a sua volta em torno do Sol. Cada planeta tem o seu alinhamento, tudo tem uma ordem natural que o próprio Deus estabeleceu. O povo de Deus também tem que ser organizado em si, principalmente nas coisas espirituais. Nós temos que tirar tempo para Deus. Não estamos oferecendo tempo para Deus. A gente está tendo tempo para tudo. Tempo até para reclamar. Tempo para brigar. Tempo para correr atrás de besteira. Mas para Deus não estamos tendo. Às vezes você vive uma vida corrida, difícil o dia inteiro. E chega no fim do dia, você oferece 10 minutos de oração com 5 em transe. Em que você não sabe o que você está pedindo e você já está dormindo. Isso é vida espiritual. Isso é vida com Deus. Isso é dizer que nós somos filhos de Deus. Você acha que é com uma vida assim que nós estamos com o nosso nome escrito no livro da vida, ou nós estamos com o nosso nome arrolado para o inferno de fogo? Será que nós não temos capacidade espiritual de discernir a loucura que nós vivemos nela? Será que nós somos tão incapazes de perceber isso? Será que o inimigo consegue nos enganar tanto ao ponto de fazer nós enganarmos a nós mesmos? Achar que somos cristãos vivendo uma vida assim? A primeira coisa que nós devemos apresentar, oferecer ao Senhor é o nosso tempo. O diabo conseguiu colocar na boca de muitas pessoas
né? Isso é diabólico, embora pareça ter lógica, mas é diabólico. Uma frase. Não adianta orar e não fazer nada. Você já ouviu essa frase? Já ouvi muita gente falando. Não adianta orar e não fazer nada. A oração em si, ela é uma ação. A oração é uma ação. Tem coisas que você vai esforçar, lutar, correr atrás e não vai conseguir resolver nunca. Só através de oração. Quer um exemplo? O Senhor Jesus disse para os seus discípulos, quando eles não conseguiram expulsar um demônio, essa casta só se expulsa por intermédio de oração. Não adianta. Quando nós devemos buscar a Deus para nos ensinar a sermos espirituais, conforme a palavra, não conforme esse mundo religioso aí fora, isso não interessa. E você se esquece você tem que esvaziar de tudo isso e buscar a palavra. Temos que separar tempo de leitura diária da Bíblia. Para você falar que você leu pouco e foi ruim, 1 hora por dia. Tempo para oração. Você orou pouco, ruim, 1 hora por dia. Cada pessoa. Aí nós estamos começando a caminhar. Oração, pedir a Deus o quê? Santificação. Me ensina a me santificar diante de ti. Porque a palavra de Deus diz que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Isso é se refugiar diante de Deus. É reconhecer as nossas falhas. E estar disposto a oferecer a Ele o sacrifício. Oferecer. O que é o sacrifício? Qual que é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? O seu culto racional,